Em primeiro lugar, bom dia. Sou Cleusa Repolho, fui secretária de Educação durante 14 anos. Sou a prova viva de que a gente sobrevive, não sem sequelas. Mas queria dizer do prazer e agradecer muito ao Ricardo pela oportunidade de estar aqui e falar da vida real, né, que é a implementação e toda a reestruturação. A ideia deste painel, né, desta mesa, é apresentar quais são as propostas, dizer quais aquelas que já estão acontecendo nos estados e como cada um desses estados está se organizando para isso. Vou aqui disciplinadamente, tenho vários amigos aqui, cumprir os 15 minutos para que a gente tenha tempo, então, de apresentar e que todos os estados possam colocar aí. Tá muito, fica bem claro aqui, fica piscando, então fiquem tranquilos que ninguém não vai se perder. Então, bora começar com a Ana Cláudia, secretária de Educação do Pará. Bom dia. Bom dia a todos. Quero fazer uma saudação especial ao Ricardo Henriques, do Unibanco, do Instituto Unibanco, dizer da satisfação e da alegria do convite e da parceria que o governo do Estado tem com o Instituto. Saudar os meus colegas secretários, dizer do prazer de partilhar com vocês essa mesa, saudar todos os presentes, professores, todos os técnicos, toda a equipe que aqui discute conosco esse tema tão importante que é justamente a implantação do novo currículo para o ensino médio. E saudação especial, peço licença a todos, a equipe do Pará. Todos os professores e técnicos estão aqui, dizer da alegria. Cadê o Pará? Isso aí, um beijo no coração de cada um de vocês. Bom, eu quero começar essa fala, né, colocando a questão, primeiro, da situação da educação no Pará. Que a gente não pode discutir um tema de tanta relevância se a gente não contextualizar o Pará nessa situação. Então, o Pará, hoje, ele tem 606 mil alunos. Nós temos divididos num estado de 144 municípios, mas não é um estado de fácil acesso, com uma dimensão imensa, continental, né? Nós somos o segundo estado, o maior do Brasil, e com muita dificuldade de acesso. Nós temos municípios que, para chegarmos aos municípios, nós passamos 3 dias de barco, porque não tem outro meio de acessar o município. E aí nós temos 20 unidades regionais que fazem essa distribuição e trabalhamos com 874 escolas. Mas o número importante que vale a pena vocês visualizarem é a questão do número, acho que tem que aparecer aqui, né? O número dos anexos. Nós temos 100 anexos a essas escolas. O que quer dizer um anexo? O anexo é um espaço improvisado numa localidade, na maioria sem condições realmente de escola, sem estrutura física adequada, e que a gente vem trabalhando em cima dessa realidade. A outra situação nossa é a questão do panorama de oferta da rede, né? Nós temos uma oferta que vocês podem perceber que ela vem ascendendo. A gente tem uma oferta que ascende, mas a gente tem uma matrícula menor que a oferta. Nós temos uma oferta maior no Pará. Só que essa oferta maior ela está localizada nos municípios que têm muita escola, onde tem a sede do Estado, né? Vamos dizer, na nossa região metropolitana, nós temos vaga, mas nos municípios em que nós temos poucas escolas, realmente nós não temos conseguido absorver todos esses alunos. A rede estadual, e aí bate com o que o Ricardo ontem colocou, nós temos 57 municípios dos 144 que só têm uma escola. Não esqueçam daquele número dos anexos. O anexo é um espaço improvisado e a gente tem que juntar a esse número, que é os 157. E aí nós temos também municípios que têm apenas 2 escolas, que também têm um número limitado de atendimento, que aí a gente vai vendo, são 26. E assim a gente tem realmente uma situação muito complicada em termos de oferta, para poder fazer a oferta, como se colocou lá nas questões, dentro de um itinerário formativo diversificado. Outro ponto é a situação do IDEB.
né? A gente até conversava ontem, eu e a Cláudia, a gente vai mostrar o ranqueamento, né? Eu disse, a gente tem que mostrar a realidade. Dói, mas tem que ser mostrada. O ranqueamento do Pará, nós estamos no 22º lugar. Parece ruim, e é. Mas nós estávamos, em 2013, no 26º. Nós pulamos 4 no ensino médio, 4 escalas no ranqueamento, e nós fomos o 2º estado que mais cresceu, que mais pulou no ranqueamento. O maior foi o Amazonas, o segundo foi o Pará. Então, isso, para nós, faz um diferencial grande, porque é sinal que a gente, pelo menos, está conseguindo se movimentar nessa escala. Preocupante seria se nós estivéssemos decaindo ou estagnados, né? Então, a gente realmente tem essa preocupação. E aí nós temos as escolas de tempo integral, que é uma política também implantada pelo Ministério da Educação. E aí o Pará, e aí eu botei isso de propositalmente, que nós tivemos a possibilidade de implantar 25, mas nós só tivemos condições e adesão da comunidade em 15 para o ensino médio. E a gente não quis, né? Eu dizia isso ao governador quando ele me perguntava, Ana, por que não as 25? Eu dizia, porque a gente pode fazer algo precipitado e o que pode ser exitoso vai acabar sendo um prejuízo e uma tristeza para o nosso Estado, por falta de condições, por falta de acesso, e, principalmente, um ponto que o Pará levou em consideração para a escola de tempo integral foi a aceitação pela comunidade. Comunidade que não aceitou, por mais que tivessem todos os requisitos para a implantação, a gente deu mais um ano para eles repensarem, avaliarem a situação da escola. E temos 10 escolas em tempo integral, fora da política do governo federal, que são escolas de ensino fundamental, uma vez que o Estado, dos 144 municípios, 37 ainda têm o seu ensino fundamental sob responsabilidade do Estado do Pará. Então, nós temos ainda um grande contingente de alunos do ensino fundamental. E aí nós vamos pensar o grande desafio para a implantação e a reestruturação dentro desse cenário que está o Pará. E aí a gente traz como os desafios nacionais, que foi um dos desafios nacionais que nós elegemos, primeiro a quebra de paradigma, né? Nós temos que trabalhar essa quebra de paradigma dentro da comunidade escolar, com os nossos professores, onde nós vamos precisar, primeiro, discutir uma base nacional curricular a 1.800 horas no total, e o restante para o itinerário formativo. E aí nós precisamos discutir e ressignificar conteúdo. Sabemos hoje que temos um grupo de professores concursado na rede, todo mundo quer valer a sua disciplina, a sua carga horária. Então, a gente precisa discutir muito isso, para que isso não vire uma guerra entre os conselhos, entre as formações, porque a minha disciplina não pode sair, a tua pode, a minha não pode diminuir. Então, precisamos ressignificar isso nesse debate, dentro dessa carga horária estipulada. A definição dos itinerários formativos. Esse é um ponto que nós precisamos discutir nacionalmente, como isso vai dar. A aceitação da reforma e a integração dos professores nesse debate. Não adianta um debate onde os professores não estejam participando, não estejam discutindo, assimilando e integrando essa construção, para que a gente possa ter sucesso. A formação e capacitação dos professores, dentro desse novo olhar, desse novo paradigma, tem que ser uma prioridade para nós. A infraestrutura para atender às novas concepções. Né? Como é que a gente vai atender esse novo itinerário formativo, de acordo com a disponibilidade de laboratório, de formação docente, dentro de todo um processo já existente. Nós não estamos implantando o ensino novo dentro do nada, nós estamos dentro de uma realidade já. E o financiamento? Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque o cronômetro está mais rápido que eu. O desafio, eu olhei agora, peguei um susto. Os desafios estaduais, né, a expansão da oferta do ensino médio, a taxa de escolarização mais baixa do que a média nacional, nós temos uma escolarização baixa no Estado, precisamos discutir isso, trabalhar esse desafio.
O nosso território, que é continental, 14,65% do Brasil, com locais de difícil acesso, uma população rural de aproximadamente 30% da população somente, 18% dessa matrícula no ensino médio, refere-se à educação no campo. Então, nós temos ainda uma educação diferenciada no Pará, com muita educação no campo, com muita educação indígena, né, Haroldo? E as dificuldades de mudança e de concepção dos docentes, porque o Espírito Santo também tem muita educação indígena, Pernambuco também, né? Que eu e o Haroldo, a gente conversa muito sobre essa educação indígena. Então, essa é a nossa preocupação e a dificuldade de mudança dos paradigmas. Inclusive, é bom ressaltar que nós temos um trabalho também difícil com o sindicato. No Pará, nós temos um sindicato forte e com difícil diálogo. Então, isso também vai influenciar muito o acesso e a discussão com os docentes. Bom, o planejamento que o Pará vem fazendo. E aí a gente vai atender um pouco dessa preocupação. Primeiro, a gente tem uma parceria boa com o Conselho Estadual de Educação. A implementação desse ensino, a reestruturação, nós estamos reestruturando a política de educação do campo, quilombola, indígena, já levando em conta a base nacional, o novo ensino médio, mesmo não estando aprovado. Estamos fazendo uma revisão do regimento escolar dentro da secretaria, também considerando as legislações vigentes. E revitalizamos um fórum que, muito tempo Pará teve e parou, que foi o Fórum do Ensino Médio, formado pela SEDUC, pelo Conselho Estadual, pelos sindicatos, representantes da classe estudantil, professores, conselhos profissionais, Sistema S e instituições de ensino superior. Esse fórum está reativado, ele tem reunião quinzenal no Conselho Estadual, são às quinta-feiras, quinzenalmente, às 10 horas, aberta ao público, não é fechado. Então, o professor que quer ir, levar sua turma, pode participar e discutir junto com o fórum. E aí uma iniciativa muito boa que foi feita, iniciou-se os estudos, a definição, e o Pará criou um GT. Criamos 6 GTs, o primeiro GT de estudos e aptidão, o segundo de itinerário formativo, o terceiro ao sexto foi dado para discutir sobre as áreas. E, dentro dessa discussão, os principais resultados, botamos uma pesquisa já para planejar o Estado, botamos uma pesquisa no ar. E essa pesquisa já tem 4.568 participantes. Ela continua aberta até o final de julho, para que a gente possa ter como é o perfil do aluno, e mandamos a todas as secretarias municipais, porque nós recebemos para o ensino médio, principalmente os alunos que vêm das secretarias municipais, pedindo que reforcem a participação dos alunos. E aí vocês vão ver, a maior participação são dos alunos da rede municipal. Nós tivemos o resultado, a maioria dos alunos estudam no turno da tarde. Os principais resultados, a maioria é feminina, a participação na pesquisa. Eles não trabalham. Quem trabalha, trabalha de forma informal, conforme a pesquisa. As áreas de residência deles, a maioria na zona urbana, não possuem deficiência, é mínimo percentual de deficiência, 2,4% que participaram da pesquisa. A questão da organização, eles não participam, 60% não participa de grêmio, de associação, nem de nenhuma formação. E o conteúdo que eles estudam hoje, olhem aí, eles acham, 84,7% acham que é importante dentro da carreira profissional que eles vão usar. Eles não questionam o conteúdo hoje ministrado dentro das suas escolas. O ensino médio, eles pretendem, 69%, pretende trabalhar e continuar estudando para ingressar numa universidade, que é o desejo de todos, né? Então, isso é importante a gente ter. Depois temos o itinerário formativo da pesquisa. O que eles mais estão pedindo é ambiente e lazer, na área de ambiente e saúde, que, inclusive, bate com a nossa maior oferta, e o que é o maior número também de alunos interessados. Depois, eles pedem a questão de gestão e negócios
e vão para a área de segurança, em terceiro lugar. O que vem fazendo, a gente mostra uma oferta ainda pequena, que nós só temos, dentro do contexto de escolas, 23 escolas profissionalizantes no Pará, por isso, há um número pequeno de oferta. Então, os próximos passos, eu estou rápido ali, que eu tenho 1 minuto, que é desdobrar, junto com o fórum, a realização de uma audiência pública, que nós vamos fazer, agora já prevista para agosto de 2017. Uma elaboração de um documento norteador, e aí nós vamos trabalhar, no atual estágio, Pará precisa, eu acho que é importante, primeiro pensar como trabalhar o itinerário formativo, com a dificuldade de acesso docente, vamos ter que lançar mão de uma metodologia, seja educação à distância, seja pelo sistema interativo que o Pará está aderindo agora, que é o SEI, Sistema Interativo, de Educacional Interativo, que é uma forma do professor estar dando aula aqui, várias turmas estarem assistindo. Então, nós vamos ter que lançar mão de uma estratégia dessa para poder trabalhar. Também vamos trabalhar com uma ouvidoria, nesse momento de planejamento, para a gente tentar trabalhar nessa área. Nós temos muita preocupação como defender os eixos de cada escola. Na região metropolitana, não é preocupação. Nossa preocupação, o alarme está gritando, tá? Vou já acabar, 2 minutos. Tá? Não vamos precisar pensar claramente como ofertar. Por exemplo, tem uma região no Pará que é a área de pesca. Então, fizemos uma escola profissionalizante e botamos todos os tipos de curso profissionalizante em pesca. Sabem quantos alunos se inscreveram no curso? 1. Porque ninguém quer o futuro do seu pai. Eles não querem estudar pesca, eles querem fazer outra coisa. Precisamos mudar o perfil, porque fomos fazer de acordo com a natureza do município. E aí a gente não conseguiu atender. Então, esse é o nosso problema. Nossa preocupação está muito na logística, na estruturação das escolas. Temos muita preocupação com essa estrutura, como implantar, paralelamente, escola em tempo integral, onde eu só tenho uma escola, não tenho como fazer isso, na formação profissional, no diálogo com o município, no gerenciamento dos processos, em toda uma organização logística, a seleção de professores, as novas metodologias. Esses são o nosso bloco realmente de preocupação para essa implantação. Então, nós estamos hoje trabalhando em cima de uma tendência de discutir primeiro e não já levar nada pronto, de acordo com o perfil do município. Estamos trabalhando em audiência pública, pesquisa, esse é o nosso trabalho para conseguir atender. E aí, tentar, nesse meio também, eu acho que é importante a gente colocar a discussão do financiamento, né? Esperamos que essa seja uma discussão nacional, que o Fundeb possa vir para que a gente possa realmente receber o valor real de quanto é um aluno. Nós não podemos ficar fingindo financiamento. Hoje nós temos um subsídio para merenda escolar de 33 centavos por dia, por aluno. Quem come por 33 centavos nesse estado, nesse país? Isso é uma mentira. Nós temos um auxílio transporte de 44 centavos de aluno, também no estado como o nosso. Isso não tem condições. O nosso aluno acorda às 4h para chegar na escola às 7h30 e desmaia de fome. Né? Então, essa é a nossa realidade. Então, o Pará está trabalhando, infelizmente, fica o resto das perguntas para o debate. Senão, a presidente aqui vai me castigar, né? Agradeço pelo presidente, mas não mais. Então, a gente começa a comparar o desafio da Amazônia, regime de colaboração, e eu queria colocar aqui uma questão em relação ao financiamento. A gente brigou muito pelo Plano Nacional de Educação e os 10% do PIB para garantir várias coisas. Então, é sempre bom a gente colocar que essa luta precisa ficar cada vez mais clara. Vou passar agora para a Cláudia, secretária de Educação do Rio Grande do Norte. Seus 15 minutos, Cláudia. Ave Maria, ela já começa, não é, alertando para os 15 minutos. Meus cumprimentos, não é, aos que estão à mesa, aqui no painel, Fred, Haroldo, Creuza, minha xará Cláudia e Eduardo, meus cumprimentos a todos.
Meus parabéns e agradecimento de modo especialíssimo ao Instituto Unibanco, ao Ricardo Henriques e, por extensão, a toda a equipe que organiza este seminário. Dizer a Alex que Deus te proteja, Alex, porque com a sua capacidade de síntese, não é, do dia de ontem, eu fiquei pensando, que cabecinha privilegiada. Mas o Rio Grande do Norte, gente, tem uma tarefa grandiosa de pensar, não é, repensar o ensino médio, reestruturar o ensino médio, reestruturar a sua rede. E eu vou procurar aqui falar, ao mesmo tempo, já contemplando os blocos que foram sugeridos pelo Instituto Unibanco. Primeiro, dizer, né, uma questão, o que nos move? O que move o Rio Grande do Norte, a educação do Rio Grande do Norte tão complexa, não é? Garantir o direito do jovem de aprender na escola. Não basta ter a escola, não basta ser um estado com 606 escolas, mas é preciso garantir que a aprendizagem aconteça nessas escolas. E é um estado que está ali numa escadinha que vai até 10 degraus, não conseguiu subir o terceiro no ensino médio, o que é muito triste para a gente. Vem aí desde a série do IDEB, 2.6, 2.7, 2.8, e não sai muito do lugar, com uma taxa de reprovação de 17,1%. Então, é uma educação de um Estado que não fez a sua tarefa de casa, não é? E está correndo atrás do prejuízo, contando com parceiros importantes, como o Instituto Unibanco, com o programa Jovem de Futuro, que muito nos honra. E nos move também garantir a permanência na escola. O nosso ensino médio tem uma taxa de abandono de 13,5%, não é? E nos move reestruturar o ensino médio, independentemente de reforma de ensino médio. O Rio Grande do Norte já tem essa necessidade, essa demanda, não é? Reverter tudo isso. E a proposta desse painel é tratar do pedagógico, da logística, do desenvolvimento de profissionais e do financiamento. No caso do Rio Grande do Norte, a gente começa da logística, né? Porque, independente da proposta de reforma do novo ensino médio, é um Estado que tem a sua educação muito desarrumada. Então, nós temos, hoje, 606 escolas, e exatamente 50% delas ofertam ensino médio. Só que ensino médio conciliando com outras etapas, com o fundamental, anos iniciais, anos finais, com a EJA. Então, metade das escolas ofertam ensino médio. E nós temos 48%, não é, da matrícula no ensino médio. Ou seja, nós não temos uma rede de ensino médio. É Estado, mas nós temos ainda mais de 50% concentrado no ensino fundamental. Desde o ano passado, a gente discute uma necessidade muito grande de personalizar minimamente essa rede, porque é uma mistura muito grande. Dessas 303 escolas de ensino médio que ofertam ensino médio, nós temos 209 mistas, né? Como eu falei, misturadas com outras etapas, e apenas 94 exclusivas. Nós encontramos, o ano passado, 74. Já conseguimos dar aí uma melhorada, chegar a 94, mas é pouco, né? E estamos buscando esse desafio, porque imagino que é uma escola não ser preparada nem para a criança e nem para o jovem, não é? Na mesma cadeira que senta a criança pela manhã, o jovem do ensino médio senta à tarde. Então, ou a cadeira atende a criança ou atende ao jovem. Isso para não falar de tudo mais. E temos 48 escolas e 8 centros que ofertam ensino médio integrado.
Hoje é uma proposta que encontramos muito complicado dentro do Programa Brasil Profissionalizar. Desde 2008, o Estado não cumpriu, não fez sua tarefa. Então, começamos a implantar agora, em 2017. Essas 48 escolas e 8 centros estão dentro dessas 303, não é? Obviamente, que ofertam ensino médio. E temos também uma realidade, não é? Como a gente pôde ver, ontem, aqui na apresentação que o Ricardo fez, não é? O Rio Grande do Norte tem esse desafio imenso. É um estado, Eduardo, com 167 municípios e, pasmem, 135 tem apenas uma escola de ensino médio. Então, como pensarmos em itinerários, não é? E não em itinerário, mas em itinerários, com 135 municípios com apenas uma escola. Não é? Isso para não falar dos tantos com apenas 2, com apenas 3, e por aí vai. Não é? Então, aí já sinaliza a dificuldade imensa de logística e de pensar o pedagógico e uma proposta. Eu cochichei mais cedo ali com o Fred, eu já nem lembro mais se foi ontem, não quer assim, misturar Pernambuco com o Rio Grande do Norte, não, para ficar uma coisa só, porque a gente precisa, não é, reverter isso aí. Então, como estamos ali vizinho, né, de repente, Pernambuco e Rio Grande do Norte viram uma coisa só, seria ótimo. E o Rio Grande do Norte, com essa realidade, não é, que eu mostrei, a gente tem uma secretaria que é o centro, as escolas todas lá espalhadas, não é, aquela primeira imagem ali, não é, o primeiro diagrama, 54 combinações distintas de escolas, não é? A gente chega a esse número impressionante de 54 tipos, quando faz anos iniciais e anos finais, outra anos finais e ensino médio, outra, e por aí vai, 54 combinações. E a gente caminhou para esse diagrama do meio, que é a ideia de territórios educativos, trabalhando um pouco o regime de colaboração com os municípios, buscando personalizar as escolas, onde é possível o município já assumir os anos iniciais, assumir, a gente buscar pensar ali o território, as escolas que estão próximas, né, dar uma arrumada. Estamos nesse ponto aí esse diagrama do centro, na perspectiva desse Estado educador, a ideia de rede, que a gente chama de rede, mas não existe rede. Não é? Existem escolas espalhadas. E é claro que esse mapeamento das escolas por território nós julgamos fundamental dentro da proposta de definição dos itinerários, não conseguimos enxergar de outra forma. Pensar em itinerários é pensar em territórios, as escolas que estão próximas, o que pode uma escola tem expertise maior para oferecer, o que a outra tem, e trabalhar com essa ideia, as escolas se especializarem em um ou mais itinerários, dependendo do porte, não é, de cada uma, porque escolas muito pequenas também fica difícil oferecer mais de um itinerário. E algo que, para a gente, continua sendo um desafio, a ideia que, pelo menos lá no Rio Grande do Norte, está posta, é que os estudantes precisam definirem, estar muito protagônicos no processo de definir o itinerário da sua escola. E essa é uma ideia que nós entendemos que precisa ser repensada, porque não é exatamente uma questão somente de decisão democrática, não é participativa, esse entendimento que os meninos é quem tem que decidir o itinerário que eles querem, porque eles são hoje alunos daquela escola, não é? O próximo ano
provavelmente já não serão, ou daqui a 2 anos, e aí quem vem depois. Mas é um debate que a gente precisa fazer para definir melhor esse campo de participação, não é, dos estudantes, que é importantíssimo. E alterar a oferta de itinerários, que é uma questão colocada, não é? Nós entendemos que precisa ser muito bem planejada, porque a gente mexe com muita coisa. Itinerário mexe com professor, com concurso, com convocações, então não dá para a gente pensar, pelo menos na realidade lá do Rio Grande do Norte, que a gente pode trocar facilmente de itinerário de um ano para outro, ou, enfim, com um tempo muito curto. Os municípios com apenas uma escola, a gente enxerga hoje que uma forma de flexibilizar, não é, uma parte das horas do ensino médio é trabalhar com projetos orientados pelos professores da área, que têm relação com diferentes itinerários, e dar oportunidade de escolha. Nós não enxergamos ainda, em alguns casos, de alguns municípios, essa possibilidade de oferta de mais de um ou de 2 itinerários, que não seja numa vertente da escolha didática, da estratégia didática para flexibilizar e oportunizar escolhas. O transporte escolar, as adequações dos prédios, isso já está assim, saltando para a gente a necessidade, a urgência, só com a implantação do tempo integral. Não é? Mexe bastante com transporte, com prédio, com condições, enfim. Os recursos didáticos, a tecnologia, conforme os itinerários, isso requer uma logística imensa, mexer com muita coisa na escola, e é um desafio. Não é tão simples assim pensar essa proposta. E a resistência de professores, gente, em apenas alguns momentos de conversa, todo mundo olha primeiro para o seu umbigo. E se for o itinerário tal aqui, isso quer dizer que eu vou deixar a escola? Né? Então, a gente, outra vez, enxerga a importância de pensar os territórios. O professor daquele território, porque se ele não completa a carga horária dele numa escola, terá que completar na outra. Se a gente pensa na ideia onde é possível de território, isso facilita, porque não dá, pelo menos na nossa realidade, para pensarmos professor exclusivo de uma escola. Se a escola for de pequeno porte, não temos como ter um professor exclusivo. Eita, o cronômetro. Esse planejamento pedagógico é o grupo de trabalho do Promédio, que é o Programa de Fortalecimento do Ensino Médio, já está discutindo, através desse programa, dentro de uma proposta de flexibilizar esse currículo, considerar todas essas orientações do novo ensino médio, num processo bastante fecundo de aproximação com o Conselho Estadual de Educação. O Estado e municípios já está trabalhando em sintonia em diversas frentes dentro da secretaria, e, como foi destacado por Ana Cláudia, vem muito do ensino fundamental dos municípios também para a rede estadual. Então, se faz necessário esse diálogo. A questão do desenvolvimento dos profissionais, as diretorias regionais, elas são estratégicas para quase tudo, não é, que acontece na educação, na rede estadual, e no processo de escolha dos itinerários, nem se fala, porque conhece de perto a realidade de cada escola. E essa reestruturação vai demandar essa capacidade dos gestores de dominarem esse debate pedagógico também. Não é? Investir na avaliação, no acompanhamento das escolas, na formação continuada, com base nas fragilidades de cada escola. E o financiamento, como já foi falado, claro, a gente entende que sim, que vai aumentar as despesas. Se vai ampliar o número de horas, de componentes obrigatórios, de itinerários formativos, acabou meu tempo. Claro que vai demandar necessidade de mais recursos. Em um minutinho eu encerro, talvez menos.
Então, esses elementos essenciais, recursos humanos, material, de consumo, tudo vai aumentar, né? Vai precisar de recursos. E as fontes são todas as que nós temos, o que vai precisar ser prioridade, não é? O ensino médio, o Estado priorizar, e o governo federal precisa chegar mais junto, porque é muito desigual a forma, neste país, de dividir o bolo, não é? Dos recursos. É muito desigual, e isso também precisa ser repensado. Então, é isso, gente. Eu fico à disposição para o debate, para não ser muito indisciplinada. Menos de 1 minuto, a mais, 30 segundos. Muito obrigada. Eduardo, não é porque a gente é amigo que você vai abusar. Então, vamos... Mas já está as o tempo meninas, lá contando? Como é que... Não, as meninas seguiram aí. Obrigado. Agora não começou, não. Agora vamos lá, Santa Catarina. Muito bem. Bom, que nem o Júlio ontem, eu vou ficar em pé agora. Ontem eu falei sentado, mas hoje eu vou ter que falar em pé aqui. Eu queria, antes, fazer 2 minutinhos de uma fala que eu não vou falar de Santa Catarina, mas eu acho que ontem apareceram algumas perguntas em relação ao Conselho Nacional de Educação, que era importante esclarecer para todos vocês e dar uma ideia do que a gente tem discutido em nível nacional também. Cumprimentar o pessoal da mesa, né? Mas, para ganhar tempo aqui, ser econômico nesse cumprimento. Primeiro, o desafio é o seguinte: a gente tem hoje apenas definido o que a gente chama de marco legal, é a lei, que indica quais são os possíveis caminhos que você pode ter em relação ao ensino médio. Entretanto, tem muita estrada para ser percorrida ainda entre o que está definido na lei, ou o que abre de possibilidade na lei, daquilo que vai ser implementado efetivamente nos estados. Vocês podem ver que o Pará e o Rio Grande do Norte, e certamente daqui a pouco Espírito Santo e Pernambuco, como os demais estados do país, já tem um certo planejamento sendo desenvolvido, mas muita coisa ainda dependente de ações que precisam ser estabelecidas em nível nacional. O marco legal está feito, mas a gente precisa definir o marco normativo, que ele é um papel a ser executado pelo Conselho Nacional de Educação e pelos Conselhos Estaduais de Educação, para, a partir daí, ter todo o planejamento de implementação e de modificação, por exemplo, dos currículos por parte dos estados. Ontem teve uma pergunta que era feita, depois não foi respondido na mesa, como é que o Conselho Nacional e os Conselhos Estaduais estão se articulando para isso. A gente tem no Conselho Nacional, com o Fórum dos Conselhos Estaduais e com a UNCME, um fórum ampliado. E esse fórum ampliado definiu a organização de um grupo de trabalho com representantes do CNE e do Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação, que vai fazer o acompanhamento da redefinição das normas que precisam ser revisadas no nível nacional, DCNs, por exemplo, e mais 10 resoluções que são impactadas pela lei. Eu não vou elencar aqui para vocês, mas a gente já tem esse estudo preliminar feito. E, obviamente, para que isso possa resultar na revisão dos documentos normativos dos estados. O meu amigo Júlio ontem estava muito indócil, para dizer um termo bem light, com os conselhos, né? Porque ele tem uma preocupação absolutamente relevante de que toda abertura que foi dada pela lei para você poder fazer flexibilização, trajetórias diferenciadas por parte do estudante e das ofertas de rede, ela não caia numa marra, numa camisa de força nessas novas normatizações. Por isso, a gente tem que ter o olhar de que o espírito que está colocado na lei dessa flexibilização não se perca na normatização. Então, eu diria que revisar, por exemplo, as DCNs. Onde foi falado assim, mas as DCNs já permitem flexibilizar. Aonde, amigo? Se lá ela diz das 13 disciplinas ou das 13 componentes curriculares. Se eu tentar pensar em flexibilização nessa lógica, eu não consigo flexibilizar. É óbvio que o texto permite flexibilizar, mas ele gera outras amarras que são mais complexos de lidar. Então, as normas, elas têm que vir dentro desse processo. E, finalmente, eu tenho debatido isso com o Ministério da Educação, com as entidades do terceiro setor, com o próprio Concede, que tem um fato importante, que, aliás, é motivo de angústia para muita gente. Não há uma agenda clara sobre a reforma do ensino médio em nível nacional. O que é a agenda? Quais são as etapas, quais são os pontos, quais são os prazos e de que maneira a gente vai lidar? A gente sabe que precisa revisar precisa elaborar a base nacional comum curricular do ensino médio, a gente sabe que precisa normatizar e a gente sabe que precisa implementar, mas não está dado claramente quais são esses prazos. E não existe uma coordenação específica de como esse trabalho vai se dar. Então, já foi feita uma proposta ao Ministério da Educação para que a gente crie um comitê gestor para o novo ensino médio, onde tenha representação de quem normatiza, Conselhos Nacional e Estaduais de Educação, e tenha representação de quem executa,
que é o caso, por exemplo, do Ministério da Educação, que não é um executor efetivo, mas é um apoiador muito importante para a execução, o concede, e trazer também para esse processo de discussão as entidades privadas de oferta de ensino médio, que também têm um papel importante, ainda que não sejam proprietárias de um número significativo de matrículas no comparativo com as redes estaduais, mas têm mais de 15% da oferta de ensino médio hoje, de matrículas de ensino médio no país. E a gente precisa também trazer para esse debate as entidades do terceiro setor, ou representantes da sociedade que têm feito trabalhos fantásticos. Vocês vão ver que em Santa Catarina a gente tem um apoio do Instituto Natura, Itaú BBA, do Instituto Ayrton Senna. A Cláudia estava falando do apoio, vários estados aqui com apoio do Instituto Unibanco, e assim por diante, que precisam estar nesse processo. E também vamos ter que ter, nesse processo de discussão, certamente representação dos estudantes, representação dos professores e também outras representações da sociedade e das universidades, são as entidades formadoras dos nossos professores. Bom, essa é uma fala só para dar, gastei 5 minutos do meu tempo aqui, para dar uma ideia do nível nacional, que existe essa articulação sendo feita, faltam alguns passos ainda para a gente poder executar. Sobre Santa Catarina, particularmente. Então, a gente está trabalhando na reestruturação do ensino médio lá, e eu não vou me ater demais a dados da rede, eu vou falar mais do que a gente tem planejado para executar. Mas só para vocês terem uma ideia, a oferta do ensino médio em Santa Catarina hoje, ele se dá dessa maneira aí. A gente tem o chamado ensino médio regular, com 800 horas anuais, com ofertas diurnas, vespertino, noturno, são em torno de 725 escolas, eu botei um dado arredondado ali. Nós temos já, de algum tempo, a implementação do ensino médio inovador, com escolas que vão de 1.000 a 1.200 horas, são 150 escolas que a gente tem nesse formato. Nós começamos esse ano, da mesma forma como o Pará, que tinha uma possibilidade de ter mais escolas, nós tínhamos possibilidade de ter 30 escolas, nós começamos com 15 escolas, no ensino médio integral em tempo integral, são 1.400 horas anuais. Essas 15 escolas seguem uma metodologia diferente e a gente vai ter que quebrar muito paradigma para a gente poder imaginar o novo ensino médio. Se a gente não quebrar esses paradigmas, a gente não avança. Esses paradigmas dizem respeito à formação de professores, não dá para ser apenas um professor extremamente especializado. A gente vai ter que quebrar o paradigma da contratação dos professores. Não dá para imaginar que a contratação continue se dando de forma fragmentada por carga horária de disciplinas e turmas que o professor vai lecionar. É importante que a gente tenha esse professor particularmente colocado, principalmente em dedicação exclusiva naquela escola. E a gente tem outros paradigmas relativos à infraestrutura, a território, que já foram, inclusive, elencados ontem pelo Ricardo Henrique. Nós temos uma oferta de ensino médio integrado à educação profissional, já de algum tempo no Estado também, com 1.300 horas anuais, são 63 escolas, e a gente tem as ofertas de ensino técnico profissionalizante na modalidade concomitante ou sequencial, dentro dos centros de educação profissional do Estado, a oferta do Pronatec, que agora caiu bastante o número de matrículas do Pronatec, e a nova oferta do ensino do Mediotec, com algo em torno de 6.000 alunos. Para vocês terem uma ideia, a gente está com em torno de 200.000 alunos no ensino médio do Estado de Santa Catarina. Onde é que a gente vai chegar? A gente vai dar uma compactada nesse processo. A gente vai ter oferta lá na frente do ensino médio regular flexível, no prazo que está colocado na lei de até 1.000 horas anuais, diurno e noturno, vai continuar tendo ofertas do ensino médio flexível noturno, um baita desafio para a gente, de como trabalhar essa oferta no ensino noturno. E, nesse caso, a gente já tem um trabalho de parceria para os desenhos com o Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura e Itaú BBA. O ensino médio integral em tempo integral, que essa modalidade foi lançada pelo Ministério da Educação, a foco é 1.400 horas anuais, nós não vamos ter todas as escolas da rede nesse projeto, a ideia, inclusive, é poder concentrar em regiões de maior vulnerabilidade social. O foco desse projeto dessas escolas é em projetos e no desenvolvimento de competências socioemocionais. Está muito inspirado no modelo da Escola Chico Anísio, SECA, lá no Rio de Janeiro, que é um modelo muito bacana, e os professores têm participado desse projeto, estão muito entusiasmados, da mesma maneira como os alunos. É outra forma de imaginar o funcionamento da escola. Você passa a ter projetos integradores entre as disciplinas, você tem projetos de intervenção na comunidade e você tem também projetos de desenvolvimento de um projeto, de um planejamento de vida do estudante, com orientação dos professores. Para vocês terem uma ideia de como é poderosa essa nova forma de oferta que a gente tem ali, é importante a gente elencar
de que um professor, por exemplo, de sociologia, para garantir uma carga horária de contrato de 40 horas, não é 40 horas na sala de aula, você desconta a hora atividade, mas para ele ter um contrato de 40 horas, esse professor de sociologia tinha que lecionar para 20 turmas. Nesse modelo de escola, esse professor leciona até 6 turmas. Então, a gente consegue concentrar ele. Ah, mas como é que fica a carga horária dele? Ele trabalha nos projetos integradores. A escola passa a girar em torno do aluno com os professores se organizando nesse modelo. A gente tem uma forma de reorganização do nosso ensino médio integrado à educação profissional. E esse é um trabalho que a gente tem feito com o Itaú BBA, em conjunto com o Senai. A gente tem 4 escolas da rede estadual nesse modelo, hoje, e tem 2 escolas do Senai. A gente está integrando esse processo. É uma outra forma de trabalhar, trabalha com 1.080 horas anuais, com uma carga também de disciplinas à distância, para já começar a imaginar como é que eu consigo bordar a educação profissional dentro da minha carga horária de 1.000 horas. E eu tenho uma maior integração entre as disciplinas nesse caso. Esse vai ser um modelo que a gente deve projetar. E vai continuar existindo, certamente, não há como descontinuar isso, a oferta de ensino técnico profissionalizante concomitante profissional. No planejamento pedagógico, a gente precisa, obviamente, estabelecer os modelos de oferta de ensino médio flexível. Observa que não é modelo, ontem o Júlio chamou a atenção para isso, são modelos. Eu não posso ter um modelo único e padrão na minha rede. Vocês podem ver que, quando eu mostro aqui para vocês, já existem várias formas de oferta diferenciadas. Ainda assim, a gente vai ter, dentro dessa parte aqui, diversos modelos diferenciados para ofertar também. Então, eu preciso definir, com base na BNCC, da proposta curricular do Estado, que é um trabalho importante, a filosofia de oferta curricular que o Estado tem definido há mais de 25 anos, que a gente revisou recentemente, e as diretrizes curriculares nacionais, a organização dos currículos escolares, que devem ser definidos a partir de cada realidade de cada escola. Eu preciso, no trabalho conjunto com o Conselho Estadual de Educação, a Secretaria subsidiar o Conselho na normatização do ensino médio. Eu preciso dar os dados para o Conselho, não adianta o Conselho imaginar um ensino médio que não esteja conectado com a realidade que a gente tem para poder ofertar. Elaboração. Aí é que eu chego na elaboração dos currículos, projetos pedagógicos, das matrizes curriculares, ou seja, como realizar isso e submeter, eventualmente, eu até nem precisaria, mas a gente vai fazer, submeter ao Conselho Estadual de Educação para aprovação. Lá em Santa Catarina, a rede tem uma certa liberdade dentro das normas de poder definir a forma dos currículos. E deixar como um legado o desenho de uma política de ensino médio para a rede estadual, ou seja, que seja um documento de referência com todas as orientações possíveis acerca de como eu posso fazer a oferta do ensino médio do Estado, considerando, inclusive, questões relativas a investimentos em formação de professores, infraestrutura, novas tecnologias e produção e adoção de materiais pedagógicos. É uma ação ousada, mas a gente quer ter isso até o final do ano que vem definido na rede estadual. No planejamento logístico, a gente já tem uma experiência de uma revisão da proposta curricular do Estado, a gente definiu uma plataforma utilizando tecnologia da informação, onde a gente teve participação de mais de 100 mil profissionais de educação de Santa Catarina, das redes estadual e municipais, e inclusive da rede federal também, que participaram da discussão dessa proposta curricular. Essa mesma plataforma a gente vai lançar mão agora para poder fazer a discussão dentro de um fórum, o Pará já está até adiantado no fórum, né? Dentro de um fórum com estudantes, professores, gestores, especialistas, instituições formadoras, sociedade, de como é que a gente vai trabalhar o ensino médio. Iniciando com a disseminação de informações, as pessoas não conhecem ainda claramente quais são as possibilidades do novo ensino médio, e abrindo espaço também para a oferta de um ensino médio flexível. E a gente tem um programa de financiamento do ensino superior lá, que é o PROESD, que é junto com as universidades comunitárias, principalmente, que a gente já tem uma rede no Estado fazendo esse trabalho. Análise de oferta e demanda do ensino médio em cada região do Estado. Aqui, inclusive, a gente já tem um para a educação profissional, que foi um trabalho, uma pesquisa feita pelo BID, pela FGV, com financiamento do BID e com apoio da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, e a gente tem um plano de oferta educacional do Estado também, que monitora continuamente quais são as ofertas e as condições.
E aí a gente sabe que, com 55% dos municípios com apenas uma escola em Santa Catarina, eu não vou poder fugir de realizar arranjos educacionais para poder organizar essa oferta. Esse arranjo educacional define, inclusive, quais são os potenciais de oferta que eu tenho em cada município ou em cada escola e ajustes do ponto de vista de transporte, de mobilidade, de utilização de tecnologia da informação para poder fazer isso acontecer. Obviamente que, no caso de Santa Catarina, é completamente diferente do Pará. O Pará, o arranjo educacional, o território, é o município. As distâncias entre os municípios são gigantescas. No caso de Santa Catarina, os municípios são muito próximos. Então, eu consigo fazer esse arranjo de maneira diferenciada. Parceria, né, com institutos federais, Sistema S, organizações privadas para a oferta da educação profissional e tecnológica. A gente não vai ter capacidade sozinho de ofertar isso no caso dos estados, eles já me deram um tempinho a mais aí, né? Parcerias com empresas para a oferta de espaços de aprendizagem. E a gente vai precisar fazer uma modificação da lei de aprendizagem. A lei permite essas inovações de utilizar a carga horária atuando no meio empresarial para poder ser computada. O Ricardo Henriques ontem até levantou uma questão importante de como fazer a validação e certificação desses aspectos. A gente tem hoje um programa de bolsas grande para ensino superior, a gente quer reproduzir para o sistema de ensino médio, principalmente de educação profissional e tecnológica, esses sistemas de bolsas, principalmente para segurar o aluno na escola de tempo integral, porque um dos motivos de resistência em ambientes de vulnerabilidade social para o aluno matricular no ensino de tempo integral, inclusive resistência dos pais, é porque ele precisa, muitas vezes, ser financiador ou apoiar na renda da família. E um sistema de orientação vocacional. Não vai adiantar a gente imaginar que, sem fazer essa orientação vocacional, os nossos estudantes terão, muitos deles terão certamente, condições, mas muitos não, condições de poder definir quais são as trajetórias que eles vão seguir no ensino médio. Mais 2 minutinhos para botar ali, para tirar o alarme, para fechar. No desenvolvimento de profissionais, só lembrar que eu fiz os 5 minutos antes do Conselho Nacional, né? Plataforma de formação continuada de professores, é óbvio que a gente vai ter que criar isso. A gente já tem um fórum muito forte, permanente, de formação de professores no Estado, muito vinculado à plataforma Freire, mas a gente quer, efetivamente, organizar uma plataforma de oferta dessa formação de formação continuada para os professores da rede estadual e a definição de como você vai fazer a formação inicial com as universidades. A vantagem que a gente tem em Santa Catarina é uma proximidade muito grande da rede da Secretaria de Educação com as universidades, tanto públicas quanto comunitárias lá no Estado. Novas formas de contratação de professores, se eu não mudar isso, não vai adiantar nada, a gente não vai conseguir quebrar o paradigma de como ofertar. A Cláudia lembra bem como é que eu trabalho, se a carga horária do meu professor está totalmente pulverizada, ele precisa estar em mais de uma escola. Como é que eu organizo isso? A formação de gestores, fundamental. Se eu não tiver gestores preparados para lidar com essa nova oferta de ensino médio, é muito fácil gerir uma escola, entre aspas, né? Gerir uma escola com um tipo de oferta só. E quando eu começo a ter ofertas diferenciadas, como é que eu faço para isso poder acontecer? E uma rede de apoio e de gestão do ensino médio flexível que possa criar, aquilo que a Cláudia falou, criar uma rede efetiva para que eu possa ter troca de experiências entre as escolas. E o financiamento, uma coisa que eu queria lembrar que é importante, gente, que a gente tem que olhar muito as projeções que a gente tem. E as projeções apontam para a queda, após um prazo onde a gente vai ter muita incorporação do aluno que está fora da escola, que evadiu, a gente tende, demograficamente, na média, a ter redução do número de matrículas. Para vocês terem uma ideia, a Corte do Estado de Santa Catarina, de jovens de 15 anos, hoje é 100 mil jovens, mas de crianças com 1 ano de idade são 75 mil. O que significa dizer que daqui a 15 anos eu vou ter 25% a menos, em tese, jovens matriculados no primeiro ano do ensino médio que eu tenho hoje. Se eu mantiver primordialmente o mesmo tipo de arrecadação, significa que eu vou ter um valor per capita mais alto, o que facilitaria a minha implementação do tempo integral. Oferta de itinerários flexíveis, como fazer esse planejamento? Se eu não planejar bem, eu posso perder a mão nesse processo, e aí a gente vai ter que utilizar muito das inovações propostas na lei. Infraestrutura para o itinerário técnico profissionalizante. Num primeiro momento, a gente tem condições lá em Santa Catarina de trabalhar com parcerias, principalmente com o Sistema S, mas eu sei que essa não é a realidade de todos os estados. E a oferta de diversos itinerários em municípios com uma escola e poucas matrículas é a lógica da questão dos arranjos educacionais. Foi uma metralhadora giratória, né, a minha fala aqui. Te acalmei, Júlio? Então, tá bom. O Júlio está mais dócil agora, tá? Mas muito obrigado, eu estou à disposição para os debates. Eduardo, obrigada. Sua objetividade de engenheiro ajudou bastante também. E eu queria só informar
que nós tivemos uma ocorrência aqui, mas a pessoa já foi encaminhada ao hospital, já está sendo atendida e está tudo bem. Tá bom? Porque no meio da fala... E queria agradecer a equipe que fez isso de uma forma assim, muito tranquila, mas a gente estava aqui meio apreensivo. Então, vou passar agora para o Fred. Pode começar. Agora vou ficar em pé também, né? Já que todo mundo foi em pé, eu vou ficar em pé. Bom, primeiro, bom dia para todos, bom dia para todas. Eu estou tão feliz de estar participando desse evento, eu não estou achando que vocês estão felizes, não. Bom dia para todos e para todas. Opa, bem melhor, né? Tá bom. Agradecer a presença de todos, agradecer o convite, né, que foi feito aí pelo Instituto Unibanco, Ricardo, Mirella, Tiago, Alessandro, todo mundo da equipe do Instituto Unibanco, cumprimentar todos daqui da mesa. É sempre uma satisfação a gente poder participar de eventos e é sempre uma oportunidade para a gente poder debater temáticas assim, tão complicadas e tão importantes para o nosso país, como é a educação. Vou começar falando sobre como nós, em Pernambuco, temos enxergado esse processo, venho acompanhando já de um bom tempo, não só como secretário de Pernambuco, mas no próprio âmbito do CONSED, né, até bem pouco tempo estava como presidente do CONSED, acompanhei de perto as discussões que ocorreram com relação a essa questão. Enfim, mas 4 pontos, né, quando nós falamos sobre essa reforma do ensino médio, que chega num momento bastante complexo, todos vão acreditar nisso. Por quê? Porque estamos também, neste momento, discutindo uma outra mudança importante, né, que foi falada bastante ontem, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, ao mesmo tempo que nós estamos discutindo Base Nacional Comum Curricular, estamos discutindo também reforma do ensino médio. Isso, por si só, já traz uma complexidade para essa nossa conversa, para essa nossa discussão. Mas, quando a gente fala em reforma do ensino médio, 4 pontos, né, me chamam a atenção, ou nos chamam a atenção nessa discussão. Primeiro, a própria mudança da estrutura curricular, né, como eu disse, atrelado à própria visão da chegada da base nacional. Segundo, esse conceito fortíssimo, que é a busca que foi feita ao longo do tempo de flexibilização. Como o Eduardo colocou, como foi colocado por tantos, né, esse talvez um dos grandes motivos, né, da luta pela reforma do ensino médio. Não apenas pela palavra flexibilização, é porque flexibilização ela traz junto uma palavra que é muito importante, e talvez muito importante para os nossos jovens, que é atrelada também com sonhos, que são possibilidades. É a gente trazer para a nossa educação novas possibilidades. E talvez seja isso que deve nortear muito do nosso debate e do nosso trabalho daqui para frente, porque é muito trabalho que nós vamos ter daqui para frente. Não é um trabalho que se encerra o ano que vem, nem este ano, porque é sempre importante lembrar que a reforma diz, né, o texto da lei diz que ela deve ser o início da implantação, vai se dar no primeiro ou no segundo ano, após a aprovação da base, mas ela não tem um prazo final de implantação. Podemos levar 2 anos, 5 anos, 10 anos, de acordo com a necessidade e com as adaptações que serão necessárias na rede. Então, este planejamento é algo também que tem que ser feito, o prazo que cada rede, que vai ser necessário para cada rede para a implantação. Tempo integral também é um conceito importante que é trazido pela essa reforma, e educação profissional. Sempre é importante destacar que todos esses 4 pontos são pontos presentes no Plano Nacional da Educação. Então, implantar isso e buscar esses 4 pontos é dar, sim, cumprimento ao Plano Nacional da Educação. Estrutura curricular está presente em 5 metas do Plano Nacional, flexibilização está na meta 3, tempo integral está na meta 6, educação profissional na meta 11. Tá? Para nós, em Pernambuco, temos alguns conceitos que nos ajudam a compreender, mas, ao mesmo tempo, também nos traz alguns desafios, né, para a implantação desse novo ensino médio. Temos alguns conceitos que, para nós, são muito importantes, já estão consolidados na nossa rede. A importância de ter parâmetros curriculares, que seria a base. Nós construímos com a ampla participação de professores, de toda a nossa rede, nossos parâmetros curriculares há alguns anos atrás, e nos ajudou muito a definir nossas linhas de trabalho, nossa área de atuação pedagógica em toda a rede, em todo o Estado. Educação em tempo integral,
O Estado de Pernambuco é um Estado que tem uma experiência já de 12 anos de trabalhar com escolas em tempo integral. Atualmente, nós chegamos a ter metade das nossas escolas em tempo do ensino médio no Estado. Hoje são escolas em tempo integral em Pernambuco. Hoje são 369 escolas de ensino médio em tempo integral, exatamente, né, com a implantação das novas 39 esse ano. 51% da nossa rede no Estado de Pernambuco hoje são escolas em tempo integral, mostrando, isso é um ponto super importante, que se num estado pobre do Nordeste nós conseguimos avançar num processo como esse, é possível, sim, avançar em projetos ousados na área da educação também. E educação profissional, que a gente também tem feito um esforço enorme para ampliar a nossa rede de educação profissional. Mas o novo ensino médio traz novos desafios, com certeza, por tudo que já foi relatado desde ontem. Quando a gente fala de mudança de estrutura curricular, essa discussão nossa nos traz um ponto de atenção, porque a própria base nacional, a terceira versão, ainda está em início de discussão. Então, isso, por si só, já é um desafio. A gente está discutindo aqui tentativas de construção de modelos, quando a gente não sabe ainda como vai ser a constituição da própria nova base para o ensino médio. Então, esse é um ponto de alerta, de atenção importante. Formação de professores, tanto inicial como continuada, porque são duas estratégias diferentes. Uma coisa é a gente fazer a mudança da estrutura de trabalho nas universidades para a formação de professores, e uma outra que foi destacada por muitos, inclusive pelos nossos diretores e professores ontem, que é como a gente dá conta dessas centenas de milhares de professores, né, que estão nas diversas redes, como trabalhar a formação continuada de todos eles para se adaptar a esta mudança, né? A flexibilização do currículo, que é essa nova oferta de itinerários, inclusive, que esse é o grande objetivo, considerando o projeto de vida e os interesses dos nossos estudantes. Por isso, a gente não deve se ater a pensar que são apenas aqueles 4 itinerários formativos, ou até o 5º itinerário, que é da educação profissional, e o próprio reordenamento da rede, porque a gente vai ter que repensar, como o Eduardo colocou, toda a nossa estrutura de rede, para estados que têm municípios com mais escolas, com menos escolas, com municípios com muitos com uma única escola, enfim, toda a rede vai ter que ser repensada. Isso impacta em financiamento, isso impacta em pensar transporte escolar e muitos outros aspectos para a implantação desse novo ensino médio. Outros pontos importantes que têm que ser considerados, né, essa distribuição de carga horária, que é diretamente atrelada à própria construção da BNCC, né, desses novos direitos de aprendizagem, né, dessas novas competências, dessas novas habilidades que estão aí, que serão aí postas, né. Trabalhar aqui, eu acho que é uma oportunidade enorme que a lei traz, né, e, com certeza, é um anseio de muitos estudantes, quando a gente visita as escolas, e eu posso falar porque eu vou muito às nossas escolas, né, que é disciplinas eletivas, os nossos estudantes clamam por ter opções de disciplinas, então a gente não deve perder a oportunidade, por isso que eu sou contrário a gente ficar preso e atrelado apenas àqueles itinerários, porque os nossos estudantes querem, sim, pensam, sim, em ter disciplinas eletivas. Reestruturação das avaliações externas, tanto as que são aplicadas pelos estados como as nacionais, toda a nossa estrutura de avaliação vai ter que ser repensada, como material didático. Muito importante, que foi destacado aqui por muitos, a importância desse diálogo permanente com o Conselho Estadual de Educação, que vai estabelecer as diretrizes curriculares em cada estado, porque essa flexibilidade, essa reforma, traz no seu bojo essa discussão. Um ponto que eu queria destacar, que não está posto aqui da minha apresentação, mas talvez seja um dos mais importantes, que diz respeito à comunicação. A gente percebe nas diversas falas, desde as que foram feitas aqui, que é um ambiente muito qualificado e que vem acompanhando de perto toda essa discussão, mas a gente também vê isso nas escolas, entre os estudantes, entre os professores, entre até a mídia, ainda muito pouco conhecimento sobre as possibilidades, eu não digo nem sobre a lei, mas sobre as possibilidades que a reforma do ensino médio traz para a gente. Por isso que a gente deve não apenas ficar preso à lei, mas a lei ela serve como uma diretriz para o nosso trabalho, né, as diretrizes que serão postas pelo Conselho Nacional, pelos conselhos estaduais, mas a gente deve sempre abrir a nossa mente e pensar nessas novas possibilidades para que o nosso ensino médio possa avançar. Mas é muito importante poder construir caminhos para chegar professores, estudantes, e como foi dito ontem, educação não ocorre nem no gabinete do ministro, nem no gabinete do secretário, e nem dentro dessa sala. A educação ocorre no chão da escola.
Então, a gente vai ter que encontrar caminhos, sim, de se aproximar, né, e que a escola participe, de alguma forma, desse processo. Então, do mesmo jeito que outros estados pensaram na construção de fóruns, né, para aproximar essa discussão, nós também pensamos numa estrutura também de discussão em rede, usamos muito isso, né, no nosso dia a dia, para fazer com que as informações cheguem às escolas, que é a gente trabalhar bem, o secretário comunicar bem com a sua equipe central, a equipe central comunicar com as suas gerências ou departamentos ou diretorias regionais. As diretorias regionais têm um diálogo permanente com os gestores das escolas, e os gestores das escolas, se bem informados, e se você mantém essa rede, eles têm condições de manter a escola, professores e estudantes cientes desse processo. Esse pode ser um caminho interessante, que não é fácil, né? E no estado de Pernambuco, nós temos 600 mil estudantes. Como chegar aos 600 mil estudantes? Eu tenho 36 mil professores ativos. Como chegar aos 36 mil professores? Então, essa estrutura de rede pode ser um caminho interessante, mas essa rede tem que ser uma rede que deve funcionar permanentemente, essa rede de comunicação. Em Pernambuco, nós aprendemos que, na definição, quando a gente fala definição, sejam de diretrizes curriculares, a definição de parâmetros, ela traz atrelada um outro conjunto de documentos. Isso foi o que nós aplicamos em Pernambuco nos últimos anos, mas também entendemos que vai ser importante, nesse momento, repensar não apenas parâmetros curriculares, não apenas currículos, mas como repensar parâmetros que são aplicados no dia a dia de sala de aula, na formação dos professores, especialmente na formação continuada, que é a nossa responsabilidade de dia a dia, nas secretarias estaduais de educação, e também pensar nos novos padrões de desempenho dos estudantes, que está atrelado a essa nova visão sobre avaliações. Como eu tinha dito, algo que a gente sempre deve trabalhar e sempre deve considerar são essas possibilidades. A lei é muito clara que nós não estamos presos, né? A gente falou muito em grades, e o filme fala muito em grades, não estamos presos a grades, né? A lei faculta a possibilidade de você construir diversos arranjos curriculares diferentes. Então, é isto, novamente, vamos nos desapegar apenas do texto da lei e pensar que existem novas possibilidades. Claro que traz uma complexidade, claro que vai dar muito mais trabalho, mas, em compensação, a gente pode criar para os nossos estudantes uma forma de tornar as escolas, inclusive, mais atrativas para ele, mais alinhadas com seus interesses. Porque um dos maiores motivos, né, de duas das grandes mazelas que nós temos na educação, além, claro, da baixa qualidade, é a evasão e o abandono, e muito disso tem a ver com pouco interesse do estudante. E o grande trabalho que tem que ser feito, e nós, em Pernambuco, temos experiência de ter se esforçado sempre de levar para a escola novas experiências para os nossos estudantes. Isso fez, né, com que Pernambuco saísse, por exemplo, em 2007, nós éramos o 26º lugar do Brasil em abandono escolar, inclusive pelas nossas próprias mazelas sociais. Nós somos um estado pobre da região Nordeste. Nós éramos o 26º, nós perdemos 25% dos estudantes do ensino médio ao longo do ensino médio. E, desde 2013, o estado de Pernambuco tem a menor taxa de abandono escolar do Brasil. Isso é possível, mas a gente precisa acreditar que é possível. Então, é por isso que essas novas possibilidades, tanto de criação de novos itinerários formativos, só como um exemplo, ao invés de a gente se apegar apenas a um itinerário de ciências da natureza ou apenas a um itinerário de matemática, por que não um itinerário de ciências exatas, que combina a matemática com ciências da natureza? E temos muitas outras possibilidades, né? Disciplinas eletivas também pode ser um caminho interessante, até porque a lei faculta a possibilidade do sistema de crédito, que pode resolver a dúvida de muitos, e nós estamos pensando nisso, estudando isso, dúvida de muitos sobre se eu escolho um itinerário e depois, já no finalzinho, eu devo mudar de itinerário. Então, o sistema de créditos, como nós temos em universidades, pode ajudar nesse processo. Então, existem possibilidades. E é isso que a gente deve pensar como um caminho de não ficar apenas preso ao texto frio da lei. Então, existem muitas outras possibilidades interessantes que é importante, claro, todos nós vamos ter que nos debruçar muito para construí-las, mas, efetivamente, podemos, sim, avançar nesse sentido. Tempo integral foi uma estratégia que ajudou muito o Estado nos últimos anos, né? Como eu disse, nós tivemos nossa primeira experiência com a escola nossa chamada Ginásio Pernambucano em 2004,
Estamos completando 12 anos desde a nossa primeira escola em tempo integral. Hoje nós temos 332 escolas de referência, que são as nossas escolas em tempo integral. Temos em todos os municípios do estado de Pernambuco, inclusive na ilha de Fernando de Noronha, escola em tempo integral. Conseguimos, esse ano, com as nossas 39 novas escolas, chegar a 51% da rede. Isso nos fez perceber, e talvez tenha sido uma das coisas que a gente aprendeu muito com as escolas em tempo integral, que essas novas possibilidades, essa flexibilidade, trazer para o currículo tradicional a mais do que aquelas 13 disciplinas obrigatórias, trabalhos, possibilidades de trabalho, desenvolver ações na área do projeto de vida dos estudantes, do protagonismo dos estudantes, desenvolvimento de projetos de robótica, de diversas áreas, com certeza é um fator que faz ampliar o interesse do estudante, fortalecer o processo de aprendizagem e, consequentemente, melhorar o desempenho do estudante. E isso ajudou muito o estado de Pernambuco também, a, nos últimos anos, ter saído, em 2007, do 21º lugar do IDEB, e, no último IDEB, ter chegado ao primeiro lugar. Novamente, nós temos muitas dificuldades. Nós também temos dificuldades de infraestrutura, nós também temos dificuldade de financiamento, temos todas as mazelas e dificuldades que todo lugar tem. Mas, do mesmo jeito que o professor André ontem acreditou na escola dele, nós também acreditamos no nosso estado. E acreditamos que é possível a gente avançar, mesmo diante de tantas dificuldades. E aí, a educação profissional também é um itinerário importante, nós avançamos para ampliar nossa rede de escolas profissionais. Todas as nossas escolas técnicas são também escolas em tempo integral em Pernambuco, porque isso nos deu as possibilidades de, além do currículo tradicional e além da formação profissional, a gente ter nas nossas escolas os conceitos que são, para nós, tão caros e tão importantes de protagonismo, de projeto de vida. Hoje nós temos 37 em funcionamento. Até o ano que vem vamos pular para 45 escolas, que na nossa rede é significativo, temos hoje já mais de 20 mil matrículas. O Mediotec, lançamos essa semana o edital para mais 4.500 vagas do Mediotec, como uma forma da gente ampliar, sim, essa participação dessa educação profissional. E estamos aí trabalhando num processo de começar a desenhar para os próximos anos um plano de universalização da educação em tempo integral, não universalização no sentido de que todas as escolas vão ter que ser em tempo integral, mas permitir que todos aqueles, no conceito de universalização, que todos os estudantes que queiram estudar numa escola em tempo integral, e, felizmente, em Pernambuco, viu, Ana, a gente trabalha, pode persistir, porque, quando o conceito ele se consolida, e depois de 12 anos a gente aprendeu, a gente implantou 39 novas escolas de tempo integral esse ano, e o índice de aceitação dessas escolas é muito alto, porque, efetivamente, as pessoas, os estudantes, os pais, percebem o valor de você poder ter uma estrutura diferenciada de aprendizagem. E quais são o nosso próximo passo para 2018? Eu não vou repetir, porque muito das experiências, dos projetos que todos falaram aqui, sobre fóruns, sobre discussões, nós também estamos planejando para o estado de Pernambuco, aproveitando que a gente tem a nossa grande rede de escolas em tempo integral, estamos planejando uma experiência de uma ou algumas escolas em tempo integral, já trabalhar para o próximo ano, aproveitando esse maior tempo pedagógico, que é algo de muito valor, esse tempo pedagógico ampliado das escolas em tempo integral, já fazer uma experiência para 2018 de escolas que tenham, sim, essas novas possibilidades, disciplinas eletivas, itinerários formativos, mesmo antes da chegada, claro, da base nacional, porque só com a base nacional, para uma escola regular, a gente vai poder pensar em implantar esses itinerários, considerando aí todos os aspectos que julgamos efetivamente importante para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Temos um desafio enorme, e, como foi dito já desde ontem, a melhoria e o salto da qualidade da nossa educação, de uma forma geral, do ensino médio, a gente não deve depositá-la apenas na mudança da estrutura do currículo. Ela é apenas um dos aspectos. É claro que tudo que todos falaram nos últimos dias, sobre a melhoria do financiamento, sobre a melhoria da infraestrutura das nossas escolas, sobre a melhoria do processo de formação, tanto inicial como continuado dos professores, são muito importantes. Para a nossa educação avançar, muitos aspectos são importantes, inclusive também a questão dessa nova estrutura curricular, especialmente, na minha opinião, para o ensino médio. Então, isso é uma grande oportunidade. Como todos, muitos aqui já viram, ouviram ontem, o filme, Nunca Me Sonharam. Nossos estudantes e todos nós que fazemos a educação, educadores, os nossos estudantes, têm muitos sonhos. E os nossos estudantes, eles merecem que nós acreditemos nesses sonhos, que a gente acredite que é possível a gente
que a gente avançar, que é possível a gente transformar a educação do nosso país. Eu vi a professora ontem, já no finalzinho do filme, a professora lá do Cocal dos Alves, lá no Piauí, quando ela diz que, mesmo no município tão... Não sei, estou vendo, ele tá piscando aqui. Eu estou meio que ignorando. Todo mundo percebeu que eu dei um passo para frente para não olhar para ele, né? E ela disse o seguinte, ela disse que mesmo num ambiente tão difícil, ela acreditou que era possível transformar a educação. Então, não vamos desistir da nossa educação. Tem uma pessoa muito cara para a gente lá em Pernambuco, nosso ex-governador Eduardo Campos, né, que faleceu num acidente trágico. No dia anterior à morte dele, ele disse uma frase que ficou célebre, que ele disse, não vamos desistir do Brasil. Então, eu digo para vocês, não vamos desistir da nossa educação, não vamos desistir dos nossos estudantes, e, especialmente, não vamos desistir dos sonhos deles. Então, vamos investir, vamos trabalhar muito para a nossa educação avançar. Obrigado. Obrigada, Fred. Haroldo, vamos lá para o Espírito Santo agora. Oi. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o Ricardo, a Maju, Alex, Mirela, Tiago, toda a equipe do Instituto Unibanco. Agradecer duplamente pela parceria desde 2 de janeiro de 2015 e pela possibilidade de estar aqui no seminário tão significativo, podendo, inclusive, participar aqui com algumas ideias que eu quero trazer para vocês. Eu queria falar do modelo do seminário, acho muito interessante o que nós vimos ontem, trazer estudantes, trazer professores, trazer gestores das unidades, eu acho que dá uma química bacana, né, para reflexão. Então, parabéns por esse modelo. Recentemente, há um mês atrás, nós tivemos um seminário no Ceará sobre as competências para a vida, também com esse modelo, né, Cláudia, você esteve lá, foi muito interessante. Então, saudar a nossa presidente aqui, os colegas de mesa que já falaram. E eu quero dizer para vocês o seguinte, às vezes, nesses debates em torno da lei e da base, nós ficamos com a sensação de que nós vamos começar a mudar o ensino médio. Né? O que eu quero defender é que não vai começar a mudar, já está mudando. Né? Só olhar as apresentações que já foram feitas. Né? Nós fazemos médio regular, nós fazemos profissionalizante, nós fazemos médio integrado, enfim, nossas redes têm uma experiência já bastante diversificada. Eu acho que a lei e a base vão ser um passo largo nesse processo de mudança em curso. Né? Então, assim, a meu juízo, essa aqui é a visão adequada. Eu queria também chamar a atenção para o seguinte, o Brasil vive um momento muito, né, singular, né? Muito singular. Meu sentimento é muito positivo, não é negativo, mas eu acho que nós precisamos pensar a educação tendo em vista esse ambiente político maior que o país vive. E nós, no Espírito Santo, compartilhar com vocês uma ideia, nós pensamos, eu digo nós, eu, o governador e todo o nosso time lá, que o Brasil tem muitos problemas, desafios, né? Podemos falar da ética, da economia, da infraestrutura, da política e etc., né? Da saúde, da educação, mas, a nosso ver, o maior desafio que o nosso país tem é a educação básica, é o que nós fazemos, né? Porque as estatísticas passadas mostram que nós estamos perdendo o jogo na educação básica, o que não quer dizer que a gente não tenha melhorado, e muito, nos últimos anos. Melhoramos e muito. E aí, Ricardo, queria aproveitar, deixar uma sugestão aqui. Eu sinto falta, acho que os colegas devem sentir também, de uma análise do pessoal da política, né, dos cientistas políticos, quem pensa o movimento da sociedade e a política, os reflexos disso para a educação. Que tem reflexo na economia, todo mundo sabe, né? Mas tem na educação também. Então, a gente precisava de uma análise disso, uma reflexão estruturada, organizada. Fico pensando, pegar aí uns 2, 3 ou 4
bons cientistas políticos, para fazer uma análise disso, para a gente poder ter uma boa avaliação de risco, porque nós não sabemos qual é o governo que nós vamos chegar até 2018, né? A verdade é essa, e nem sabemos qual governo teremos em 2019. E nós precisamos atuar, agir na educação, e a educação tem que também ajudar o Brasil a achar um bom caminho na política, porque não tem saída se não for na política, né? Então, fica assim, uma sugestão, uma demanda, uma encomenda, né, que eu acho que pode nos ajudar muito. Como eu disse, nós vivemos um processo de mudança. Eu vou falar rapidamente do que nós estamos fazendo no Espírito Santo, sem muitos dados, para dar um significado a isso. O processo de mudança está em curso. Acho que a fala do Eduardo, da Ana, da Cláudia, do Fred, né? O processo de mudança está em curso, do ensino médio, da educação brasileira, né? Particularmente do ensino médio, que é aqui o nosso foco. E a sociedade não parou de mudar, né? Pelo contrário, muda cada vez numa velocidade maior. Você anda uma posição, aí já tem um outro deslocamento. Então, o nosso desafio na educação é esse, é pensar. Eu acho que a lei trouxe um conceito fundamental, flexibilização. Eu costumo usar a expressão descongelou o ensino médio brasileiro. Tá? Essa conversa que a legislação atual permitia, não permitia, senão não estava tudo amarrado como está aí, né? Não permitia. Né? Então, a lei ela é importante. Ela trouxe o conceito de flexibilização, digamos, curricular. Mas nós precisamos pensar, o nosso desafio é construir, desenhar uma escola também flexível. Né? Qual que é a diferença? Currículo e escola. Né? Porque currículo não garante, ou base, currículo não garante o que vai acontecer lá na escola. A escola tem que ser flexível também. Não é pequeno desafio, né, Fred? O desafio é muito grande. Mas a gente tem boas fontes para se inspirar. Né? E é claro que, num debate como esse, tem falas que trazem a pura e simples luta política, né? É natural. Nós temos que desviar disso. O problema nosso não é luta política. Tem também, eu ouvi ontem aqui, muitas pessoas falaram medo, o medo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo. Claro, é muito natural também que as pessoas tenham medo com o processo de mudança, né? Que nós temos que gerenciar bem, para o medo não ser um empecilho ao processo de avanço. Porque há um consenso de que o ensino médio brasileiro não está com a cara boa, mas tem boas experiências. Né? Nós, no Espírito Santo, começar a passar aqui, nós, em 2015 e no ano passado, nós concentramos esforços em duas frentes de trabalho. Lá nós chamamos de Escola Viva, que é a escola de tempo integral, modelo Pernambuco, ICE, Tereza está aí, queria saudar a equipe do ICE que nos ajuda lá. Temos 16 escolas e mais. Não dá para pensar só no médio, temos que pensar no segundo ciclo, foi dito aqui ontem. Nós já temos uma escola, começamos esse ano, e vamos fazer mais, porque nossa rede tem também ensino médio, ensino fundamental, tanto do primeiro quanto do segundo. Nossa estratégia é passar o primeiro todo para o município, tem uns 15%, e no Fundamental 2, o que o município quiser fazer, ele faz, e nós queremos ajudá-los a fazer também em tempo integral, e vamos, no segundo ciclo, manter ou até ampliar a nossa posição, além do médio. Então, essa é uma estratégia, uma alavanca primeira. E o projeto Jovem de Futuro, com o Instituto Nubank, que já atinge 85% das nossas escolas, e, a partir do ano que vem, vai atingir 100% das escolas. Né? No caso da escola de tempo integral, nós temos um plano de ampliação até 2019 e acabamos de fechar um olhar a 2030. Posso dizer, Fred, não dá para pegar Pernambuco é muito grande, nós queremos chegar a 300 escolas. Né? E dá para universalizar e atender um bom pedaço do ensino fundamental. E, no Jovem de Futuro, o ano que vem, a gente atinge um conjunto das escolas, e aí outros desdobramentos teremos. Este ano, 2017, nós estamos botando de pé, estruturando uma nova ação, chamada PAS, Pacto pela Aprendizagem. Nós demos um passo à frente na institucionalização do regime de colaboração Estado e municípios.
Já colaborávamos em várias coisas, mas por mero interesse pontual. Agora não, é pacto pela aprendizagem, é foco no resultado, com os municípios. É o olhar para o território, vai nos ajudar, inclusive, na reestruturação da rede para efeito da implementação da lei e da base, né? O passo que nós demos agora nos últimos meses. Então, o Ceará é a nossa inspiração, o Ceará é a nossa consultoria, né? E temos outros parceiros também. Não dá mais para fazer uma rede, trabalha aqui, as outras redes trabalham lá, sabe? Esse é um desafio para todos os estados. O Ceará, quem mais avançou, né? Nós vamos nos inspirar lá. Tem outras experiências também meritórias, mas é um capítulo que a gente tem que enfrentar. E começamos, recentemente, há coisa de um mês atrás, com o Instituto Ayrton Senna, que, aliás, tem uma experiência, o Fred, eu, o Eduardo, acho que Edilvan, né, são 7 secretarias que participam no EduLab, Goiás, um grupo de cientistas pensando a neurociência, né, como é que a criança, o adolescente e o jovem aprende, e nós que estamos lá na rede aplicando isso. E o Instituto vai nos ajudar, daqui até o final do ano, a pensar, né, um currículo socioemocional. Para nós está muito claro que esse é um passo que as escolas vão ter que dar, né? Junto com a base, junto com a reforma do ensino médio, tem que vir esse componente essencial, para a gente poder falar em educação integral. Senão é uma educação pela metade, que é o que a gente vem fazendo. E a gente passar por chegar a esses 4 produtos aí, né, uma boa definição, um plano de formação de professores, etc., né, um modelo de monitoramento de competências. E aí eu queria dizer o seguinte: no seminário de Fortaleza ficou muito claro assim, o enorme avanço que fizemos, o Fred estava lá, de 2015 para cá, no Brasil, no conceito do que são essas competências, né, nas medidas, nas metodologias de medir as competências e como isso pode ser expandido, né, para os sistemas educativos. 2018, nós vamos, claro, construir o nosso currículo, novo currículo, né? Nós fizemos um currículo em 2009, fizemos, e os municípios, ensino fundamental e médio, os municípios adotaram, né? E nós estamos agora com esse olhar, né? E dentro do PAS, um capítulo especial é como construir um currículo do ensino fundamental, né, em conjunto, né, que seja unificado, obviamente, guardadas, né, as adaptações que cada município tem que fazer, mas a gente faça um movimento único. Acho que é um desafio muito bom. A questão da formação de professores, que é um desafio extraordinário, né? Não é fácil, não é a nossa relação em todos os estados, né, não é uma relação tão facilitada com as universidades, sobretudo as universidades federais, mas nós temos que acreditar. Eu fui da universidade, eu sei as virtudes, sei os defeitos, nós temos que evitar os defeitos e apostar nas virtudes, né? Nós temos, no Espírito Santo, um PIBID nosso, estadual. Nós acolhemos anualmente 1.000 jovens, futuros professores na nossa rede, no melhor laboratório para aprender a ser professor, né? E vamos reforçar isso para reforçar o trabalho com as universidades. O CAED é que faz a avaliação para nós, ele já está acionado para já ir pensando, né? No caso dos professores, o que nós estamos desenhando para trazê-los ao envolvimento no debate, na construção. Na nossa rede, nós agrupamos os professores de matemática com ciência da natureza. O planejamento deles, aquele horário de planejamento é feito na escola, na quarta-feira. Não tenho certeza se é terça, quarta ou quinta. Na quarta-feira, né? A turma das linguagens, na terça. E a turma das ciências humanas. Então, tem um dia que eles sentam para planejar. Nós vamos colocar daqui para frente uma semana que eles vão debruçar sobre a base e pensar currículo, né? Para a gente não chegar lá na hora de implementar, o professor não sabe de que você está falando, né? Porque, em verdade, a base está lá no conselho, né? Teve muita participação, mas tem milhares, milhões de professores que precisam se apropriar disso. Uma ação que nós desenvolvemos na rede também é cada vez ter mais informação da rede, né? Automatizar
né, todo o controle de todo o serviço, de toda a movimentação de alunos, né, e que a gente vai aprimorar, e vamos reestruturar superintendências regionais, que têm um papel estratégico num momento como esse, por conta do trabalho de supervisão das escolas, né. Então, assim, para concluir, eu queria dizer para vocês que eu acho que tem dois personagens fundamentais que nós precisamos considerar na reestruturação curricular envolvendo a base, que nós já mencionamos aqui. Um são os professores, né? Eu acho que ninguém tem dúvida disso, e eu, pessoalmente, sou muito otimista. Sabe por quê? Nós temos uma nova geração de professores. Estou falando da minha rede, não. Todas as redes. Temos uma nova geração, aquela geração dos anos 70, dos anos 80, que ralou, que sofreu, né, nas escolas públicas, né, já se aposentou. A turma que está aí é uma nova geração, né? Isso tem um lado bom, cabeça nova, mais aberta, mais atualizada, mais sintonizada no presente, mas também tem problema, né? Falta experiência. Nós temos que achar um caminho para conduzir isso. E o desafio da formação é muito grande. Como ter uma escola dita de educação integral que tem desenvolvimento socioemocional se os próprios professores não têm essa formação, né? Foi dito aqui ontem. Então, aí tem um desafio. E outros estudantes, né? Os estudantes estiveram aqui. Eu acho que a gente precisa prestar atenção, Eduardo, é a última coisa, tá, presidente? Eu queria mencionar. No ano passado, numa reunião do Conselho, o Eduardo levou um professor dele, da SGV, que falou um pouquinho para nós das ocupações, e que clareou o que é a juventude hoje, quais são as juventudes, como diz o Instituto Unibanco, né? Nós temos que prestar atenção nisso, né? Não dá para desenhar um currículo que não leve em consideração as tantas manifestações. E tem muitas manifestações já aí, é preciso, né, não precisa sair perguntando, tem muitas pesquisas feitas, os meninos estão falando, estão no Facebook, estão na rede, nós precisamos usar a tecnologia para colher isso, para trazer isso. Além de trazê-los aqui, que é muito meritório, né, tem muita informação que nos permite entender como o jovem pensa, age e faz a política, né, a política dele como indivíduo, e a política no sentido mais geral, que é a sua participação na sociedade. Então, mais uma vez, Ricardo, parabéns, equipe. Eu acho que a gente leva daqui, né, um conjunto de boas indicações de como organizar o trabalho, que é um desafio nosso, né? A lei disse isso. Os sistemas de ensino vão ter que se organizar. Muito obrigado. Eu queria agora só fechar apontando algumas questões que foram colocadas aqui de forma muito objetiva. Queria agradecer aí aos parceiros aqui de mesa. Em primeiro lugar, os tempos de governo, né? Uma das coisas que eu sempre digo é que é muito difícil ser governo, porque o desafio de ser governo, de implementar as questões, e faz parte esse processo. A educação se faz a médio e longo prazo. Nós tivemos aqui experiências distintas, em momentos distintos de governo. Gente que já está no governo há muito tempo, gente que está entrando no governo agora, governos que foram, ao longo do tempo, aí, sofrendo várias mudanças, e isso interfere, né? Então, é sempre muito complexo. O foco no direito e não no privilégio. Eu acho que o principal ponto é, quando a gente diz, universalizamos, não, a gente ainda tem mais de 2,5 milhões de crianças e jovens fora da escola, né? Quando a gente vai a alguns seminários, o pessoal fala da Finlândia, e na Finlândia tem 5 milhões de habitantes, e nós temos mais de 2,5 milhões de crianças fora da escola. Crianças, jovens, né? O foco, então, no direito e não no privilégio. O desafio, que tanto o Haroldo como o Fred colocaram, do Fundi 2 para o ensino médio, quer dizer, toda essa complexidade que a gente não pode esquecer, o número de adolescentes que deveriam estar no ensino médio estão lá no Fundi 2. O regime de colaboração entre estados e municípios, onde as coisas andam bem, impacta nos resultados, e isso nós já prevíamos lá atrás, no Plano Nacional de Educação, quando colocamos lá o Sistema Nacional
de educação. Então, fazer um regime de colaboração que funcione, que efetive essa parceria, faz toda a diferença para os estudantes. Política pública é uma coisa, né, Haroldo? E política partidária é outra. O que a gente faz é política pública. E é importante que a gente tenha clareza de que todas essas ações vão impactar nas pessoas. Não há uma solução única. Os tempos de governo são muito importantes. E eu queria encerrar dizendo que democracia dá muito trabalho, mas é o único e o melhor caminho. Cleusa, Obrigada. Cleusa, antes de tu encerrar, eu queria fazer só algumas sugestões aqui, rapidinho. Teve uma pergunta que falou sobre a questão socioeconômica no ambiente, né, no entorno da escola. Eu queria recomendar a leitura de um livro chamado Educação e Desigualdade. Eu acho que é uma publicação da Unesco, se não me engano. Eu não vou me lembrar do autor, mas buscar lá na internet vai achar. Que trata um pouco disso, quais são os impactos que tem no entorno da escola, com a própria escola, e vocês vão ver o poder que tem a gestão escolar para poder fazer a diferença nisso. E também eu queria fazer uma outra sugestão, eu vi que ele não está na mesa, mas ele está presente aqui, que é um livro muito bacana para poder ler, é um lançamento recente sobre educação profissional de nível médio no Brasil, que traz um pouco desse histórico. Ontem eu vi o pessoal falando da 5692, e é um livro do Simon Schwartzman, que está aqui. Se não me engano, é Educação Profissional de Nível Médio, né, Simon? Também dá para procurar, vale a pena a leitura, que ajuda muito nesse processo de esclarecimento desse ponto. Só queria deixar essas duas referências e finalizar, viu, Ricardo, que o cientista político que o Haroldo falou é Humberto Dantas, do CLP. Tá? O Humberto fez uma apresentação para a gente sobre o impacto das ocupações, e ele pode fazer essa análise do impacto político na educação também. É um trabalho muito legal. Só deixar essas referências aqui, desculpa. Tá? E os dois últimos avisos, né? Primeiro, o pessoal me chamou de presidente, não é porque aqui é presidente de mesa, não, é que eu fui presidente da Undime por muitos anos, enfim. E dizer que agora a gente tem um coffee break e que às 11h30 eu não estarei, mas estarão pessoas aqui cumprindo o horário, tá bom? Então, muito obrigado e bom coffee break para nós.